Caio, eu sou esquizofrênico. Tenho 21 anos, moro com a minha mãe atualmente. Hoje em dia está sendo muito difícil, cara. Hoje em dia? Pois a mania de perseguição está muito forte, eu não sei o que eu faço. Eu quero ir para a igreja, sabe? Mas a única coisa a fazer é não fazer nada. É. A gente, quando tem a bênção de poder dizer, isso é uma bênção, meu filho, uma bênção, de poder dizer, Caio, eu sou esquizofrênico, isso é uma bênção. É uma bênção. É uma bênção. É sim. Quando eu ouvi essa frase aí, eu falei, tá resolvido. Caio, eu sou esquizofrênico, quem me dera. Quem me dera, na tentativa de ajudar pessoas com quadros de esquizofrenia, que você encontrasse sempre o esquizofrênico realmente diagnosticado, dizendo, Caio, eu sou esquizofrênico, me ajuda. Aí é metade do caminho andado. Quando o cara se diz... Quando ele se assume, entendeu? E confiou no diagnóstico de alguém confiável. Fantástico. É verdade. Você veja que aquele filme A Mente Brilhante, que é o que eu recomendo a ele assistir, vê se você acha aí na internet para mostrar ali, Gabriel. A Mente Brilhante, com o Russell Crowe, ele é aquele Nash, um matemático, Nobel de matemática e tudo mais, que ficou totalmente esquizofrênico, um gênio esquizofrenizado. Só que durante anos ele se negava. Ele era tão inteligente, ele sabia que era um gênio, que ele não admitia que o que estivesse acontecendo com ele fosse esquizofrenia. Ele fez a viagem paranoica de julgar que realmente, como ele lidava com coisas tão secretas, fórmulas que podiam ter interesse para a indústria militar e outras coisas mais, que ele estava sendo perseguido mesmo. Está aí, ó. A Beautiful Mind, a Beautiful Mind em inglês, traduzido para Uma Mente Brilhante. Esse é o filme que você tem que ver urgente. Voltando. Então ele não admitia que era esquizofrenia. Ele, por ser tão inteligente e lidar com coisas tão alternativas e científicas e interessantes para a indústria armamentística, ele achou que estava sofrendo perseguição mesmo. E que o que ele produzia era de interesse, claro que era. E por isso ele tinha todas as razões do mundo para brigar com quem não cresce que ele estava sendo vigiado. De manhã, de tarde e de noite. A miséria da vida dele se tornou imensa enquanto ele não admitiu, enquanto ele não confiou no amor da mulher dele, que foi quem o fez admitir que ele era esquizofrênico. Quando a mulher não aguentava mais e deu um ultimato, depois de anos. Você chegou a ver o filme? Cheguei a ver, há muito tempo. É bom ver de novo. É bom dar um refresh. Né? E ela disse, olha, se você não aceitar que eu amo você e que tudo que procede de mim para com você é amor e que eu quero o teu bem mais do que eu quero o meu, se você não tiver essa confiança no meu amor por ti, ninguém vai poder te ajudar e nem eu vou ficar para ver a sua destruição. Agora, se você puder confiar no meu amor, se você puder confiar no meu caráter, se você puder se entregar em fé à minha palavra, se você puder acreditar nos meus olhos, nos meus sentidos, na minha interpretação, então eu fico contigo para o resto da minha vida e nós vamos superar isso tudo, mas você tem que ter fé no meu amor. E aí ele fez uma entrega horrenda, dificílima de se fazer, que é esse abandono em fé ao amor. É o que todos nós temos que fazer quando queremos andar pela fé em Jesus. Porque eu sou um esquizofrênico no meu olhar, na minha percepção, na minha perspectiva cognitiva da existência. Eu olho a vida com muitas distorções de percepção.
com muita esquizofrenização. Eu vejo perseguição contra mim onde não há. Eu vejo antipatia contra mim onde necessariamente não existe. Eu implico e antipatizo com pessoas e não deveria antipatizar nem implicar. Eu estou cheio de disfunções cognitivas, de falsas impressões, de tudo mais. Por que eu não manifesto isso? Porque o Evangelho, o amor a Cristo, a confiança em Cristo, a confiança na palavra do Evangelho, o desafio de Jesus de dizer: se você quiser ser sadio, confie em mim e ande conforme eu esteja lhe dizendo que é caminho, verdade e vida. Se você quiser saúde, faça isso. Mas se você não confiar em mim, nem no meu amor, nem na minha palavra, você vai morrer paranoico, esquizofrênico. Aí eu criei e me entreguei. E é um exercício cotidiano. Eu tenho vontade de julgar, mas eu me lembro dele dizendo: é impressão tua. Não julgueis para que não sejais julgados. Eu digo: é verdade. Eu vou me corrigindo o tempo todo. Não me entrego à minha disposição mental reprovável, senão eu surto. Eu sou contido pelo amor. Assim como Nash, do filme, foi contido pelo amor da mulher, viu com os olhos da mulher, ouviu com os ouvidos da mulher, interpretou com a mente da esposa e confiou no que era verdade e no que não era verdade, a partir da fidelidade de amor dela para com ele. E aí a vida dele se equilibrou a ponto dele ganhar o Nobel lá na frente, reconhecido para um monte de coisas importantes no mundo científico. Mas depois de alguns anos, ele já estava tão traquejado em ver pelos olhos da mulher, ouvir pelos ouvidos da mulher, interpretar com a mente da esposa, que ele tinha os surtos esquizofrênicos dele, apareciam pessoas absolutamente reais na percepção dele. E ele perguntava para a mulher dele: escuta, tem uma pessoa aqui à minha direita, careca, assim, vestido, desse jeito, me olhando, tem uns olhos tal. Não tem ninguém. Só tem lá atrás, aqui na tua frente ninguém, só tem um poste, não sei o que, tá, então tá bom. E o cara lá falando com ele, e ele ouvindo, calado. Então tá bom. Deixa aí, embora esse aqui cessava. Aí chega ali na frente, encontra uma outra coisa, ele diz: escuta, ali é gente que eu conheço dando a Deus para mim? ou é uma dessas coisas? Não, ali é aluno teu, vamos lá. É aluno. Sim. O cara tem que confiar. Claro. Assim como ele confiou na mulher, é o mesmo jeito que Jesus fez comigo. Eu fico todo dia checando a minha esquizofrenia com o Evangelho. O Evangelho é a realidade. Eu sou esquizofrênico. Eu confio na descrição que o Evangelho faz da realidade. Ando conforme a descrição que o Evangelho faz da realidade e vou me salvando das minhas esquizofrenias, dos meus surtos dissociativos, das minhas idiosincrasias e de tudo mais, porque dou crédito ao Evangelho, dou razão ao Evangelho. Então, voltando a você, meu filho, começar dizendo: eu sou esquizofrênico, já é metade do caminho. A outra metade é você confiar no amor de quem lucidamente pode orientar você. Você precisa de medicação, portanto precisa de um bom médico, moderado na aplicação das medicações, e você precisa aprender a não discutir, a não dar razão ao seu delírio. Se a sua mãe diz: não, meu filho, não tem ninguém ali, não estão dizendo nada, não estão gritando nada, não estão te ofendendo, creia. Faça um pacto de verdade com ela e creia. Se um dia aparecer uma menina que goste de você, que se interesse por você, não tente esconder a esquizofrenia. Confesse.
Ele tem uma condição assim, assim, assim. É difícil aceitar. Eu aceito que tem. Agora, eu preciso de ajuda. Porque você não vai conseguir andar comigo sem que eu possa confiar inteiramente em você. Para que você me guie. Do contrário, eu ouço vozes, eu vejo coisas que eu sei que não são reais, nem sempre eu sei quando elas são reais e quando elas não são. Por isso eu preciso de um juiz isento, que com amor me diga, não, isso aí é real. Ou me diga, não, isso aqui foi construção, criação, imaginação. Então é medicação e assistência confiante num amor sincero que nos ajude a irmos nos salvando entre a realidade e a construção delirante. Essa é a melhor ajuda que a gente pode ter quando está e existe num estado desse. E aí, velho? Ô, Caio, você acredita que a esquizofrenia seja um distúrbio psíquico, neurológico e espiritual ao mesmo tempo? Ou você acha que é uma das três? E espiritual? É. Aonde que você encaixa? Acho que depende, tem muitos tipos de esquizofrenia. Você acha que cada caso pode atingir uma dessas? Sim, quem quer que chegue com um receituário ou uma diagnose única, já perdeu. Porque, por exemplo, no passado, toda esquizofrenia era loucura da mente e espírito. Isso, era no uma passado. Espiritual, assim. Mental espiritual, tá. No passado. Tá. E para os crentes era sempre possessão demoníaca. Raramente não era. É. Porque o cara diz que está ouvindo coisa e vendo coisa, é diabo. É demônio. Crente é um caso sério. É. Então imagina a situação dos esquizofrênicos no passado. E, por outro lado, aí surgiu, quando a ciência cresceu um pouquinho mais, e os exames neurológicos e os trabalhos de abertura de crânio, exame do cérebro, verificação de produções químicas a mais no cérebro começaram a aparecer. Então surgiu a tese que quis ficar absoluta, décadas de 60 e 70, do tal do adanacromo. Adanacromo, que era um elemento que se passou a identificar no cérebro de todo paciente de esquizofrenia. Aí a ciência disse, uau! Matei a charada. A esquizofrenia é produzida por adanacromo. Não necessariamente. Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir essa tese lá no Amazonas, e às vezes eu estava lidando com gente que parecia esquizofrênica, mas era possessa. Você expulsava o demônio, acabava a suposta esquizofrenia. Como depois eu comecei a ver que tinha gente que sofria de esquizofrenia e que por causa da fragilidade mental tinha ficado suscetível a uma possessão demoníaca. Aí você expulsava o demônio, mas o esquizofrênico continuava lá, mas ficava apenas o esquizofrênico, sem aquela outra adição muito mais perturbadora anteriormente. Aí eu comecei a ver casos em que o indivíduo tinha logo na infância manifestado isso. E foi bem gradual. Aí eu comecei a concluir, bom, esses devem ser os casos em que o indivíduo tem uma produção química que gera essa propensão esquizofrenizante. Então, nesse caso, é mais orgânico, nascedouro. Se desenvolveu por causa dessa propensão que, na realidade, qualquer um de nós pode ter, só depende de um empurrãozinho para lá ou para cá. E existem os casos em que você vê as três coisas jungidas. Mas não, de modo algum. Esquizofrenia é esquizofrenia, possessão é possessão. Nem toda possessão se faz acompanhar de esquizofrenia, quase nunca, aliás. Quase nunca.
E o pior lugar para se levar um esquizofrênico é o meio religioso. Porque eles não vão entender a esquizofrenia do cara, vão começar a expulsar demônio na cabeça desse indivíduo, vão fazer o esquizofrênico entrar na paranoia de que ele é possesso e ele passa a crer que é, e se não fica possesso, ele desenvolve pelo menos aquilo que eu chamo de psiquismo demoníaco, que é uma espécie de alter ego possuído. Sim. E alter ego possuído. Mas a esquizofrenia é totalmente tratável. Dificilmente o indivíduo vai viver uma existência completamente normal, mas ele pode, em se deixando levar, cuidar, tratar, conforme eu vinha descrevendo, ele pode fazer parte com bastante normalidade do conjunto da vida se ele tivesse educação mental plantada dentro dele. Lembrando que de vez em quando o cara tem surtos contra o que ele sabe. Tem surtos. De vez em quando ele diz, não sou esquizofrênico, coisa nenhuma, vocês estão abusando de mim, aí dá aquela... Aí tem que ter alguém ali com amor para dizer, fulano, você só está impaciente, cansado, eu entendo. Fica de boa. Fica legal, isso vai passar, todo mundo fica chateado com as coisas às quais tem que se submeter e tal. Enfim, é um trabalho de sabedoria crônica, tanto do paciente quanto daquele que cuida dele. Isso requer muita simbiose de amor e confiança entre as partes, para que o melhor resultado se alcance em favor do esquizofrênico. Deixa eu terminar de ler o finalzinho, que a cartinha dele, que ele relata mais coisas aqui. Ele fala assim, olha, a mania de perseguição está muito forte, né? Eu não sei o que eu faço, eu desejo ir para a igreja, mas a minha sexualidade é o impedimento, pois nos últimos 5 anos eu tive relacionamento homossexual. Na esquizofrenia eu me sinto muito mal, parece que a qualquer momento serei atacado. Isso piora quando eu estou sozinho. Minha mãe sai para trabalhar, meu padrasto também, meu sobrinho vai para a escola e eu fico sozinho, e é terrível. Quanto mais só, pior, não é? Eu tenho 23 anos e estou ouvindo vozes na minha mente, sensação de morte iminente. Pois é. Uma tristeza profunda, Caio. Ele precisa de convívio social. É tudo que o esquizofrênico não quer é convívio social, e tudo que o esquizofrênico precisa é de convívio social. Embora o esquizofrênico não queira. Porque ele tem medo de como ele vai ser visto e interpretado. Mas o que melhor nos salva é o convívio social. Já contei dezenas de vezes aqui do meu tio Lucilo, esquizofrênico, uma esquizofrenia que foi crescendo desde a infância até que se manifestou plena numa época em que não havia praticamente nenhum tratamento. Tratamento para gente com qualquer distúrbio mental era lobotomia, no início do século XX. O que salvou o meu tio tantos anos? Ele podia ter se suicidado, um garoto, no início da juventude, ou na primeira juventude adulta, ou no início da meia-idade, quando a esposa bonitinha o traiu horrivelmente, ou quando ele veio a notar que o filho que ele amava, o único filho daquele casamento, o desprezou, porque a mãe disse que eventualmente ele não era filho do meu tio e ele desprezou meu tio e sumiu. Eram todas as razões para um esquizofrênico brabo como ele era, profundo e arraigado na condição, ter se matado cedo. Ele durou tantos anos porque ele tinha família e a família não o desprezava. Ele morou conosco décadas no fundo do quintal. Papai fez um apartamentinho para ele e, meu Deus, a gente vivia. Eu cresci com ele, com um esquizofrênico, com loucuras. Eu estou ouvindo coisas, estou vendo não sei o que e tal. Eu fui aprendendo a lidar com o que não era real para ninguém, mas era real só para ele. E fui vendo que sozinho ele teria sucumbido muito antes.
foi o entorno familiar e a certeza de que ele seria acolhido na família sempre, aquilo que mais deu força a ele para continuar. De modo, meu amigo, que eu sei como é difícil. Quando eu digo eu sei, eu estava lá, eu cresci, eu só não fui esquizofrênico, mas eu fui amado e amei profundamente um esquizofrênico. Sem falar nas centenas que eu ajudei a cuidar. Eu sei um pouco o que eu estou te dizendo. Sei que é complicadíssimo e sei que só um descanso em fé, confiança. Eu sei que Deus me ama, eu sei que mamãe também me ama e eu vou confiar nesse amor. Por outro lado, evite ficar só, procure todas as atividades sociais possíveis e não se ausente do mundo, porque quanto mais você se ausentar, mais a sua companhia será a subjetividade descontrolada do ambiente esquizofrênico que habita você. Quanto mais você estiver em troca e inter-relação com o mundo concreto das companhias humanas palpáveis, e quanto mais demanda delas você tiver e quanto mais com elas você se relacione, mais o eixo da realidade muda para o encontro entre os teus olhos e o teu próximo. Porque, por enquanto, o que você chama de realidade é um diálogo entre o fundo dos teus olhos e o delírio construído a partir do teu inconsciente. Não pode faltar medicação, nem medicina, nem checagem constante, nem tudo que eu já disse antes. Na realidade, eu estou contando essa história para você já tem mais de 25 minutos. Vamos lá, então. Pouco tempo, poucas vezes eu fico tão longo falando. Num assunto que está lá também no meu site, no portal, é só escrever esquizofrenia. Quer tentar? Tenta aí, Gabriel. Gabriel tem que ficar esperto. Ouviu falar que é esquizofrenia que estamos tratando? Já vê lá, Gabriel. Ei, Gabriel! O problema fosse teu, Gabriel. Como se você tivesse que responder, Gabriel. Se aparecer um tema aqui, saco comprido, escreve lá, Gabriel. Saco comprido. Saco e qualquer comprido. coisa. Ovos pesados. Escreva, Gabriel. 7 esquizofrenias. 7 esquizofrenias. Tá aí, ó. Com Z, 89. 69 com Z. Esquizofrenia. 89 com Z. 89. Olha aí pra você. Quanta história, meu filho. Entre no portal Caifab e pegue isso aí tudo pra você.